A paz do Senhor, amados. Graças a Deus. Bom, em primeiro lugar, quer dizer para os irmãos que para mim foi uma grande surpresa estar aqui com vocês, tá? Porque eu estava me alimentando ali na sede, né? Uma aula muito boa, eu estava tendo ali. Com relação ao pastor Basaglia, né, que passou mal, eu já participei de Seu Pedes com o pastor Basaglia, e ele é muito bom para essa área aqui que vai ser falado aqui agora. Romanos capítulo 12, vamos ler juntos alguns versículos aqui. O versículo de número 6 até o versículo número 8. Está dizendo assim, olha, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Eu gostaria que vocês repetissem comigo a segunda parte do versículo 7. Vamos ler todos juntos? Se é ensinar, vamos lá? 1, 2, 3. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Meus amados, eu sei que o tema aqui está falando diretamente sobre uma aula muito voltada para a área de jovens. É natural que para poder lecionar para jovens, ou seja, a aula como instrumento de formação doutrinária e identidade do jovem cristão. Eu preciso falar para os irmãos uma coisa muito interessante. Com relação à aula de jovens, amados, é claro que o pastor Basaglia, eu estava vendo o material dele, tem que contextualizar, trazer essas coisas mais novas, essas tecnologias, é muito importante trazer para dentro da sala de aula. Mas, irmãos, sobretudo, a questão doutrinária, ela não pode abrir mão dessa questão doutrinária. Quando eu falo questão doutrinária, eu não estou falando questão de usos e costumes, ou essas coisas que são internas de igreja. Eu estou falando com relação à palavra do Senhor. Veja bem, muitas vezes nós nos preocupamos na aula de jovens, em que os jovens dêem uma boa gargalhada na aula, e é legal isso aí. Mas muito melhor do que rir é apreender o conteúdo que recebeu. Eu quero dar alguns exemplos da Bíblia, por bondade de Deus, quero citar aqui com vocês alguns exemplos da Bíblia Sagrada. Eu quero citar a vida de um moço. Quer ver, como foi muito bem orientado por um mestre, um professor que teve, e o fruto que deu este jovem. Vamos abrir a Bíblia comigo no livro de Êxodo. Eu sei que o tempo é pequeno, mas vamos aproveitar ao máximo esse tempo aqui, por favor. Vamos ler a Bíblia no livro de Êxodo, capítulo de número 17. No livro de Êxodo, capítulo 17, nós observamos aqui a partir do versículo número 8, e eu gostaria que você acompanhasse comigo. Olha, a partir do versículo 8, então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué. Moisés disse a quem, amados? Escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para sentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez Amaleque ao seu povo ao fio da espada. Agora, irmão, preste atenção nesse texto.
Moisés. Eu vou perguntar, quem disse a Moisés, amados? Escreve isso para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué. Relata aos ouvidos de quem? Então veja bem, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome, o Senhor é minha bandeira. E disse, porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Irmãos, veja bem, aqui o Senhor dá um nome para Moisés. Era um jovem. E eu gostaria que vocês percebessem como é importante a gente investir nesta área. Uma classe de escola bíblica dominical é uma grande oportunidade de surgir, muitas vezes ali dentro, Josués, dentro de uma sala de escola bíblica dominical. Às vezes você não sabe quanto vai influenciar uma pessoa, como muitas vezes dentro de uma sala de escola bíblica dominical. Então veja bem, nós vemos um Moisés que tinha ali tantas pessoas que estavam ao seu lado, mas ele começa trabalhando com um garoto chamado Josué. E aqui começa a primeira aula de Josué, juntamente com Moisés. Nós vamos observar, ao longo da Bíblia, muitas vezes esse Josué ao lado de Moisés. Irmãos, olha bem, nós observamos um pouquinho à frente, rapidinho, eu preciso citar isso para os irmãos. Nós vamos observar que logo à frente, esse povo, no capítulo de número 32, abre a sua Bíblia lá, aqui em Êxodo ainda, nós vamos observar que esse povo, quando o Senhor Deus chama Moisés, para que Moisés possa entrar, ou seja, no capítulo 31, do capítulo 24 em diante, né? Depois você vai ler na sua casa, do capítulo 24 em diante. Mas quando Moisés, ele sobe para o monte para estar com Deus, no meio de todos que lá estavam, sabe quem? Olha o aluno que Deus colocou na vida de Moisés, um aluno chamado Josué. O povo se corrompeu. Quando Moisés chama, o Senhor Deus chama Moisés para estar 40 dias e 40 noites com o Senhor ali, somente um aluno que esteve ao pé de Moisés, ele não saiu do pé. Ele subiu, foi ao monte, a Bíblia diz que ficou ali alguns dias, o Senhor chamou Moisés, e o Senhor chamou Moisés para um particular, 40 dias e 40 noites. Agora veja bem, quando o Senhor chama Moisés 40 dias e 40 noites, tem uma pessoa que fica ali, grudado no pé do monte, esperando Moisés sair de lá. Enquanto o povo lá embaixo estava dizendo, cadê? Ó o que aconteceu, ó o capítulo 32, veja comigo, ó. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram, levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Enquanto o povo está pedindo um novo Deus, irmãos, presta atenção, quantos dias que Moisés passou com Deus? Quantos dias? Ele ficou sozinho esperando Moisés voltar. 40 dias e 40 noites. Eu pergunto para os irmãos, é um aluno que vale a pena investir nele, sim ou não, queridos? Um aluno que valia a pena investir nele. Veja bem, Moisés investiu nesse moço. Vamos um pouquinho à frente, vamos observar comigo. Quando o Senhor vai falando com Moisés depois, nós vamos observar, não o capítulo 32 mesmo, bem rapidinho. Eu só estou citando esse primeiro exemplo, mas eu vou para outros exemplos. Quer ver? Rapidinho comigo, olha. No capítulo 32, versículo número 19 em diante, não, melhor, um pouquinho antes, versículo 15, e voltou Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na sua mão, tábuas escritas de ambas as bandas, de uma e de outra banda escritas estavam, e aquelas tábuas eram obra da mão de Deus, também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas, e Josué, ouvindo a voz do povo que jubilava, disse a Moisés, alarido de guerra no arraial, porém ele disse, não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas o alarido dos que cantam eu ouço. Então veja os irmãos, Josué estava ali juntinho com Moisés, ele não teve o discernimento que Moisés teve, mas ele estava juntinho com Moisés. Rapidinho, amados, por favor, veja comigo um pouquinho no livro de Números, um pouquinho mais à frente, eu vou abrir aqui na minha Bíblia, e eu já falo para vocês já o texto, nós vamos observar que o Senhor fala, quando Moisés, no capítulo de número 11, ele acha pesado o seu cargo, ele designa ali, o Senhor designa para ele 70 anciãos,
louvado seja o nome do Senhor Jesus, para pudesse estar ali ao lado de Moisés, 70 anciãos. Mas os irmãos vão observar que logo à frente o Senhor fala para Moisés assim, olha, que Arão, ou melhor, que Josué fosse essa pessoa. Abra sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 3, por favor, Deuteronômio capítulo 3. Veja bem, amados. Abra a Bíblia, Deuteronômio capítulo 3, eu vou citar para os irmãos aqui, olha. Versículo 23 em diante, veja bem. Também eu pedi graça ao Senhor, no mesmo tempo dizendo, Senhor Jeová, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza, a tua forte mão, porque que Deus há nos céus, na terra, que possa fazer segundo as tuas obras, segundo a tua fortaleza? Rogo-te que me deixes passar, para que veja esta boa terra que está da além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós, e não me ouviu. Antes o Senhor me disse, basta, não me fales mais desse negócio. Sobe ao cume de Pisga, levanta os teus olhos, e ao ocidente, ao norte, ao sul e ao oriente, e vê com os teus olhos, porém não passareis esse Jordão. Agora, olha o versículo 28, manda, pois a Josué, e esforça-o, e conforta-o, porque ele passará adiante deste povo, e o fará possuir a terra que apenas verás. Escuta bem, olha o mestre Moisés. E os irmãos sabem que o Moisés, ele infelizmente porque ele desobedeceu ao Senhor, uma vez Deus mandou ele ferir a rocha, ele feriu. Na outra vez o Senhor mandou ele falar a rocha. Uma vez o Senhor mandou ferir, e ele feriu na primeira vez. Na segunda, o Senhor mandou falar a rocha, e ele feriu 2 vezes a rocha. Quando era para falar, ele feriu 2 vezes. Então, por conta disso, o Senhor o impediu de entrar na terra de Canaã. Mas veja bem, mas olha o que o Senhor falou nessa ocasião. Moisés agora aproveitou uma oportunidade. Senhor, já que nós estamos conversando aqui, versículo 25 que eu li agora, deixa eu passar. Senhor, releva, Senhor, aquilo que aconteceu, deixa eu passar. E o Senhor falou o que para ele? Não me toque mais nesse assunto. Você não vai passar, pronto, e acabou. Agora olha o que o Senhor fala, manda pois a Josué, o teu aluno, aquele jovem. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Eu estava na igreja agora, recente, observando. Hoje mesmo estive num velório de manhã, sepultando uma pioneira, 54 anos, que congrega na igreja que eu sou pastor. Hoje eu estive de manhã lá no velório dela. 61 anos de fé. E eu estava conversando com vários irmãos e olhando a nossa igreja, de modo geral. Do modo geral aqui, a sede, todas as igrejas, e a gente observa uma geração que vai se passando, vai embora, e a gente está observando uma garotada nova chegando. Agora eu pergunto para os irmãos, nós vamos ter jovens, vocês são professores, que tipo de aluno vocês estão preparando para poder colocar, para assumir o lugar dessas pessoas que estão passando? Que tipo de aluno? Um aluno que tem a cabeça cheia de Bíblia, como dizia um pregador americano alguns anos atrás, cabeça cheia de Bíblia e coração cheio de diabo? Cabeça cheia de Bíblia, muitas vezes, amado, nós não queremos isso. Agora o pastor estava falando agora há pouco ali na sede. Nós precisamos ter pessoas, louvado a Deus, que sejam empenhadas, diligentes na obra de Deus. Então, você tem que pensar, eu observo algumas classes de jovens, onde as pessoas, são moçada, pensamos só em rir. É legal rir, mas irmãos, mais do que rir, nós temos que preparar essa garotada para assumir uma responsabilidade que Deus está colocando na vida de cada um. Irmão, e o papel do professor de escola dominical é um papel extremamente importante, é preponderante. Eu vi Claudionor de Andrade, que era casa publicadora, sempre comenta a lição de escola dominical. Tive a honra que Deus me deu de tê-lo como meu professor de escola dominical aqui na igreja sede. Ele era daqui. E eu vi esse homem de Deus, Claudionor de Andrade, falar o sucesso do seu ministério deveu-se à sua professora de escola bíblica dominical. O que eu quero dizer para os irmãos,
Oxalá que fosse o pastor Carlos Bazar, que ele tem umas transparências legal para poder passar para vocês. Eu vim aqui, na verdade, até como um substituto mesmo, né? De última hora. Mas, independente se é um substituto ou não, eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração, professor de escola dominical que está aqui, para trabalhar com jovens. Pensa na responsabilidade que o Senhor Deus te concedeu. Você já parou para pensar, amanhã você olhar em cima do púlpito e ver ali alguém assumindo uma responsabilidade nobre de Deus, e você falar, passou na minha mão, Deus me deu, foi meu aluno de escola bíblica dominical. E isso aí, amados, é algo maravilhoso. Eu citei para os irmãos aqui, ó, volta comigo em Números 27, versículo 18, por favor. Números 27, versículo 18, também Números 1 também, mas vamos ver 27, 18. Quer ver, amados? Só para que a gente possa observar isso. Ó, 27, versículo 18 de Números, está escrito assim, ó, então disse o Senhor a Moisés, não, mas eu vou citar um pouquinho antes, ó, o versículo 15, então falou Moisés ao Senhor, dizendo, o Senhor, ó, Senhor Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre essa congregação, né? Quando o Senhor mandou, versículo 12, mas depois você olha em casa, o Senhor mandou ele subir no monte para ver a terra, ele viu a terra e o Senhor falou que ele ia ser recolhido dos seus povos. Aí olha a preocupação de Moisés, versículo 15, ele fala, Senhor, no versículo 15, ele falou Moisés ao Senhor, no 16, ó Senhor Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre essa congregação, que saia diante deles, e que entre diante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não tem pastor. Ao 18, então disse o Senhor a Moisés, toma para ti a Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele, e apresenta-o perante Eleazar, sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhes mandamentos aos olhos deles. Olha aí o aluno de Moisés, olha a responsabilidade. E tem uma coisa, quando Moisés fala, Senhor, quem é que eu vou colocar? O Senhor falou assim, coloca Josué, quer dizer, o teu aluno, coloca o teu aluno para poder estar no teu lugar. Amém, queridos? No capítulo 1 ainda de Números, rapidinho, eu falei só do Josué aqui, mas eu vou citar mais uns dois personagens, eu sei que o tempo é curtinho. Versículo 38, amados. Quer ver? Abra a sua Bíblia, vamos ver. Deixa eu ver se é esse mesmo. Glória a Jesus. Não, é só o versículo 17 que eu quero citar. Então tomaram Moisés e Arão, esses homens, ó, só essa expressão, que foram declarados pelos seus, então, escuta bem, o Senhor, olha bem, tem pessoas que Deus quer levantar no nosso meio aqui, amados, e essas pessoas, o Senhor Deus conhece o nome de cada um, mas escuta bem, essas pessoas estão dentro da sua sala de escola bíblica dominical. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Grave isso no teu coração. Então, como verdadeiramente desenvolver uma atividade? Olha, a aula como instrumento de formação doutrinária. E não é só formação doutrinária, queridos, é também uma identidade. Você tem que formar esse caráter cristão. Louvado seja Deus, dentro de uma sala de aula, trabalhar essa questão doutrinária. Irmão, cuidado, escuta bem o que eu vou falar. Nós estamos vendo uma geração agora que é mais ou menos assim, ó, eu acho. Não é o que você acha, não é o que eu acho. Então você, enquanto professor, você tem que passar o valor do que a Bíblia diz, do que a palavra de Deus diz, e não do que eu acho e nem do que você acha. Então você precisa, e eu, trabalhar verdadeiramente essa questão doutrinária. Irmão, eu vou ser sincero e dizer para os irmãos, louvado seja o Senhor Jesus, pela bondade de Deus, eu já tive muita vontade às vezes de parar a obra de Deus assim, parar, esquecer esse negócio de pastorear a igreja, parar com tudo, não deixar Jesus, jamais deixar Jesus, nunca na minha vida deixar Jesus, mas eu já tive vontade de parar algumas vezes sim, mas irmãos, a voz do Senhor, ela fala muito forte no nosso coração. E eu fui aluno de uma pessoa que não está mais aqui, mas que foi uma grande idealizadora desses eventos.
Maria Flor de Maio. Só para que vocês tenham noção, prestem bem atenção, a Maria Flor de Maio, quando Jesus me salvou aqui na igreja sede, ela colocou os olhos em mim nessa igreja daquele tamanho. Quando o culto acabou, ela foi lá e me pegou lá atrás, e me trouxe para perto, e ali na igreja pediu para que eu me apresentasse às pessoas. Eu fiquei sem voz, sou muito acanhado de falar assim, mas facilitou e me inseriu. Já me colocou numa sala de discipulado, nas mãos de um pastor chamado Aquiles, é um pastor de nossa igreja hoje, na época ele não era pastor, me colocou para que ele me discipulasse. Irmãos, isso para a glória de Deus. Maria Flor de Maio fez isso. No meu primeiro testemunho, quando eu me batizei nas águas, em 1981, quando eu desci as águas do batismo, assim que eu desci do púlpito, que eu dei o meu primeiro testemunho, eu lembro até hoje a passagem que eu li, eu lembro até hoje. E quando eu subi no púlpito, eu dei um testemunho, a forma como o meu professor de discipulado me ensinou a ler a Bíblia e me preparar para o dia do batismo, ele disse: olha, no dia do batismo o pastor vai dar oportunidade, se prepare. Eu preparei um texto ali, do jeito que ele me ensinou, novo convertido, mas eu dei uma palavra ali. Olha a visão daquela minha professora que eu tive, chamada Maria Flor de Maio. Acabou o culto, ela me pegou ali na sede, naquela porta lateral que sai do lado da orquestra ali. Ela me pegou ali naquela porta lateral. Vem cá, menino, vem cá, encosta aqui do lado. Tinha 17 anos de idade eu. 16 para 17 anos. Me pegou do lado assim e falou: vem cá, menino. Hoje, enquanto você falava, Deus me fez entender que Ele tem uma obra na tua vida e é no ministério da palavra. E veja bem, irmão, eu era um garoto de 17 anos, hoje eu sou uma pessoa de 57 anos de idade. Eu quero deixar uma coisa clara para os irmãos, vocês perceberam? Olha a visão, todos que estão aqui estão na sala de escola dominical. Não importa quantos alunos você tenha, 2, 3, meia dúzia, não importa quantos você tenha. Deus te deu um campo para você trabalhar. E escuta bem, e trabalhar, meus amados irmãos, olha, usando a sua aula como instrumento de formação doutrinária. Você precisa formar os seus alunos, forme-os. Tá certo, amado? Doutrinariamente, não esqueça disso, você precisa formar ele, use os recursos necessários. Meninada hoje sabe tudo de tecnologia, use tudo isso, glória a Jesus. Mas só que uma coisa eu quero te dizer, não abra mão daquilo que é da doutrina da palavra de Deus, forme-os nesse sentido. Tudo bem, meus amados? E na identidade também do cristão. Eu preciso de pelo menos um testemunho aqui bíblico. Abra sua Bíblia em Atos 16, por favor. E mais uma vez eu peço perdão a vocês em nome da organização, amados, porque imprevistos ocorrem. Tudo bem, meus amados? Mas abra o seu coração, por favor, para a palavra do Senhor. Veja comigo Atos capítulo 16. Olha o que está dizendo. Aqui está falando de Paulo. Diz assim: chegou a Derbe, Listra, o apóstolo Paulo, fazendo ali a sua segunda viagem missionária. Estava Paulo, Silas, Timóteo. E aqui está dizendo, chegou a Derbe, Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Então veja bem, olha para cá, olha o mestre Paulo, colocou os olhos sobre um jovem chamado Timóteo, colocou os olhos sobre ele. Os irmãos observaram, mas era um garoto. Os historiadores dizem que nessa ocasião ele era um adolescente, um jovem ainda, adolescente, de adolescente para jovem, nesse momento de transição. Mas agora, veja, amados, abra sua Bíblia, 1 Timóteo capítulo 4, por favor. 1 Timóteo capítulo 4. Veja como Paulo teve o cuidado na questão doutrinária. O cuidado que Paulo teve na questão doutrinária. Por favor, olha aí, 1 Timóteo capítulo 4, a partir do versículo 6, Paulo está orientando esse moço de Deus, que ele pegou lá atrás, garoto.
viu o testemunho que as pessoas davam dele. Ele fala da família de Timóteo, da mãe de Timóteo, da avó de Timóteo. Veja bem, na sequência, meus amados, veja aqui, no capítulo 4, a partir do versículo 6, propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Agora, mas rejeita as fábulas profanas, certo? E de velhas, exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Essa palavra é fiel e digna de toda aceitação. Vamos continuar. Porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda essas coisas, ensina-as. Ninguém despreze a tua, lê para mim todo junto aí, ninguém despreze a tua, era jovem, mas ser o exemplo. Ele está ensinando um jovem a ser o quê? Exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. A orientação, persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti. Paulo percebeu que aquele garoto tinha dom, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Mas ele orientava dizendo, medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Olha o 16, tem cuidado de ti mesmo e da... Não, forte aí, tem cuidado de ti mesmo e da... Persevera nessas coisas, porque fazendo isso, te salvarás tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Agora, veja aqui o tema, a aula como instrumento de formação doutrinária e a identidade do jovem cristão. Qual era o cuidado de Paulo com Timóteo? Primeiro, o cuidado que ele tivesse consigo mesmo, olhando para si, né? Tem cuidado de ti mesmo. Mas ele também dizia, e da doutrina. Não pode abrir mão dessa questão, queridos. A questão doutrinária. Então Paulo está orientando um jovem, mas falando para ele. Há, inclusive, comentaristas que falam, ou que a gente percebe também lendo o texto, parece que Timóteo era uma pessoa um pouco introvertido, um pouco calado. Dá a impressão, pelo que a gente vê de Timóteo. Paulo fala até que Deus não nos deu espírito de temor, de medo, né? Louvado seja Deus, porque parece que Timóteo pudesse ser um tanto tímido olhando para ele. Mas aqui a orientação do apóstolo usada pelo Espírito Santo era a ele já, essa carta inclusive é pastoral. Olha bem, apesar dele ser jovem, essa carta aqui é uma carta pastoral. Louvado seja Deus. Levada para uma pessoa que estava exatamente conduzida para essa orientação. A orientação de Paulo, rapidinho aqui, amados. Irmão Roberto, só um minutinho, quanto tempo eu tenho aí, só para eu saber? Já passou o horário? Não, ainda tem 6 minutos, pastor. Você viu quanto tempo ele falou para mim, Mário? Ele falou, ainda tem, vai ser que tinha muito, né? Já estou terminando já mesmo. Vem aqui, meus amados. Rapidinho, Mas veja como é importante a questão doutrinária. Veja bem, eu gostaria que vocês colocassem os olhos no versículo 7. Quando Paulo está falando, no versículo 6, ele está dizendo, olha, que propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé, da boa doutrina. Eu achei até interessante esse adjetivo boa. Se eu estou falando de boa doutrina é porque pode haver o que? Amar, que é o oposto. Boa doutrina, tá? E que tem seguido. Mas olha o versículo 7, mas rejeita as fábulas profanas. Paulo tinha preocupação com o seu aluno Timóteo, para que ele não se envolvesse com coisas que não fossem ligadas à doutrina. Olha o que está dizendo. O que são, na verdade, está dizendo fábulas profanas. São mitos profanos, são crendices absurdas. Queridos, ele está falando para Timóteo, olha, não se envolve nessa questão de crendice, não. Você sabia que no meio pentecostal hoje está cheio de crendice, queridos? Sabia? Está cheio assim, de crendice. Muitas coisinhas no nosso meio que não são bíblicas. E aí, o cuidado de Paulo com aquele jovem
tem cuidado de ti mesmo. Ele está falando, rejeita as fábulas profanas, ou seja, os mitos profanos, as crendices absurdas. E está dizendo, exercita-te a ti mesmo em piedade. O que é piedade? A piedade é a devoção. A piedade é aquela vida que você vive devocionalmente com Deus. Não impede de você ter uma vida, a sua vida secular, mas você tem que viver devocionalmente, Timóteo. Olha que aula que ele está dando para o jovem, amado, que depois vão ter uma noção, depois quando Paulo está preso, sabe quem assume a maior igreja de então, que era Éfeso? Timóteo assume. O jovem discípulo que um dia ele passou, né, na sua segunda viagem missionária, identificou aquele garoto. E eu quero dizer uma coisa para você aqui para eu terminar. Muitas vezes esse Timóteo, esse Josué, está dentro da tua sala de escola bíblica dominical. E aí, meu querido irmão, voltando aqui para o tema, nós temos que pensar o seguinte: usar a aula como instrumento de formação doutrinária. Irmão, não use a tua aula para tentar pegar um garoto da tua sala de aula e jogar ele contra o pastor, contra o ministério, contra a igreja. Não faça isso, não faça levante, não crie facções. Ensine o teu aluno, louvado a Deus, a entrar por esse caminho aqui, amados. Agora, para eu terminar, olha o que ele está dizendo aqui, ó. Na sequência ele fala, o exercício corporal para pouco aproveita. Olha para cá, ele não está dizendo que se exercitar não tem proveito. Tem proveito, mas comparado com a vida de piedade, ele serve pouco. Treinar faz bem, quem treina faz caminhada, faz exercício, isso aí é bom, mas pouco aproveita diante do que verdadeiramente vem a ser uma vida de piedade, uma vida de devoção, ó. Mas a piedade, o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. E para eu terminar, versículo 16, eu gostaria que vocês lessem comigo aqui, novamente, todos juntos aqui, o versículo 16 aqui do texto que nós vemos agora, 1 Timóteo capítulo 4. Eu ia citar pelo menos mais 3 personagens. Mas vamos aqui. Vamos lá? 1, 2, 3, versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Eu, na minha trajetória pastoral, amados, Deus me deu a honra de lidar com pessoas assim, em sala de aula, garotos, jovens. Teve um deles, na primeira igreja que eu fui pastor, eu evangelizei dentro de um bar, tocando violão dentro de um bar. Eu entrei lá, Jesus mandou entrar dentro do bar. Eu ia passando assim, fazendo visita pastoral. Aí eu voltei assim, vi uma pessoa com violão, fiquei olhando, e o Senhor mandou eu entrar dentro do bar. Eu entrei dentro do bar, evangelizei o rapaz. Esse rapaz aceitou Jesus, e esse rapaz, Deus me deu graça de trabalhar com ele, discipulá-lo, e ele se tornou pastor na igreja que eu pastoreava. Vocês percebem que coisa maravilhosa? Terça-feira agora, se Deus quiser, eu vou dar posse para um rapaz que foi presidente da mocidade da igreja que eu pastoreei, era jovem. E eu vou dar posse para ele terça-feira para ser pastor de uma igreja. Eu quero deixar uma coisa clara para os irmãos aqui, vocês todos que estão aqui, mas eu não sou pastor. Você é um professor de jovens. Você é um professor de classe de escola dominical de jovens. Então Deus há de usá-los de maneira especial. Pense bem, cada um que está passando ali. Meu irmão, só uma coisinha que eu quero falar para você, presta atenção. Faça uma lista dos seus alunos. Coloque na oração, ore por eles. Coloque na oração. Eu tenho certeza que Deus irá usar a sua vida em prol da vida dos seus alunos. Vai ser uma bênção. Olha, só para eu terminar, a sua aula deve ser um instrumento de formação doutrinária e identidade do jovem cristão. Tudo bem, meus amados? Então, use os recursos como o pastor Carlos ia usar aqui. E sabiamente, eu já, como eu disse para os irmãos, participei de aula com ele. Ele fala disso aqui com uma habilidade muito grande. Ele é um comunicador, ele é mestre em comunicação. Ele fala disso de uma forma assim, bastante, com muita autoridade. Mas uma coisa que eu quero deixar, uma coisa para vocês que estão aqui, use todos os recursos que vocês puderem. Mas, irmãos, não abra mão, tá certo? Da doutrina da palavra de Deus. É o que nós observamos aqui. Na sala de aula, aproveite esse momento para incutir esses valores na mente de todos os seus alunos. Que Deus em Cristo abençoe. Vamos ficar em pé. Está no meu horário. E o professor que vai dar a aula seguinte já está na sala de aula. Vamos fazer uma oração, meus amados? Que Deus em Cristo abençoe a vida de todos vocês. Me considere, vocês vão orar por mim. Tudo bem, amados?
Eu acho que meu coração ainda está bom ainda, viu, amados? Porque quando o pastor me chamou lá do lado, o pastor Sérgio, se eu não tivesse com o coração bom, acho que eu já tinha ficado por ali mesmo, né? Graças a Deus, que bom estar. Mas foi bom estar com vocês e é um prazer. Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus. Amém? O meu querido lá, que eu esqueci o nome dele. E você mesmo, menino. Hã? Maurício, por favor, meu querido. Faça essa oração, meu irmão. Maravilhoso Senhor, nós te louvamos. Obrigado por esse momento que passamos, estando com teus filhos aqui, meu Pai. Quero te agradecer e te louvar, no nome santo de Jesus, a quem seja a glória, a honra e a adoração para todos sempre, Senhor. Obrigado, Senhor. Peço que o Senhor possa usar de forma especial teus filhos que estão aqui, que são professores de jovens, ó Pai querido. Louva o Senhor, engrandeço, Senhor, no nome santo de Jesus. Usa o teu filho, vai ministrar a aula agora seguinte, de forma também especial para a glória do teu nome. Amém. Deus abençoe.